Dando sequência à comemoração dos 118 anos do Galo aqui no canal, chegou a hora de falarmos dos 10 maiores artilheiros da história do Galo. Vamos fazer um top 10 e contar um pouco da história dos 10 maiores artilheiros da história do clube. Tudo isso em mais um vídeo aqui no canal. A gente abre o nosso top 10 com Marques, o 10º maior artilheiro da história do Galo. O atacante que formou duplo marcante com o Guilherme no final dos anos 90, naquele time de 99, muito marcante por ter eliminado o Cruzeiro, chegado em final de Campeonato Brasileiro, aquele time de 2001, que é, para muitos, o melhor time da história do Galo. O Marques, que depois, em 2010, viria encerrar sua carreira aqui no Galo, faz aquele gol histórico contra o Ipatinga no Mineirão lotado. É um grande atacante que marcou sua história com a camisa do Galo, marcando 133 gols em 386 partidas com a camisa branca e preta. O 9º maior artilheiro da história do Galo é o Baldo Miranda, artilheiro marcante dos anos 50, carrasco do Cruzeiro, rei do Independência, muito querido pela torcida. Era um jogador que era de fato muito identificado com a torcida do Galo, foi carregado do Independência até a sede do clube em muitas oportunidades. Foram 274 partidas e 135 gols para o Baldo Miranda, o 9º maior artilheiro da história do Galo. O 8º maior artilheiro da história do Galo é Guilherme, atacante que ficou muito marcado pela dupla histórica que fez com o Marques no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Foram 139 gols em 205 partidas para o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1999. Em 99 foi o auge do Guilherme aqui no Galo. Ele destrói naquele Campeonato Brasileiro, faz gol no mata-mata em todos os jogos praticamente. E se não fosse o senhor Márcio Rezende Freitas, quem sabe Guilherme Marques não poderia ter dado o título brasileiro de 99. O 7º maior artilheiro da história do Galo, provavelmente tudo indica que vai virar o 5º. Estamos falando de Givanildo Vieira de Souza. São 304 jogos para o centroavante e 140 gols. O ídolo atleticano, um dos maiores ídolos da história do Galo. Chegou em 2021 um pouco contestado. A torcida brasileira tinha muito aquela lembrança do Hulk de 2014 na Copa do Mundo, que acabou ficando muito marcada pelo 7-1, mas o Hulk provou que era um craque. Foi campeão brasileiro em 2021 sendo artilheiro, campeão da Copa do Brasil sendo artilheiro, foi muitas vezes artilheiro do Campeonato Mineiro, brigou pela artilharia do Campeonato Brasileiro em alguns momentos, e em vários momentos decidia jogos impossíveis. O Hulk vai com certeza aumentar o número de gols. Hoje o Atlético joga contra o São Paulo, gravando 20 minutos antes do jogo, e quem sabe o Hulk não aumenta essa lista. São 303 jogos, 140 gols. Hoje contra o São Paulo faz o seu jogo de número 304, e quem sabe não pode aumentar essa lista e ele já está perto de ultrapassar o 6º colocado dessa lista. O 6º maior artilheiro da história do Galo é Said, o jogador que fez parte do trio maldito nos anos 20, juntamente com Jairo e Mário de Castro. Era um jogador muito bom de bola e na era amadora do futebol foi um dos grandes destaques do Galo, foi um dos grandes ídolos da história do Galo, depois viraria técnico do clube nos anos 30 e 40, mas nos anos 20 foi um artilheiro nato. Foram 142 gols com a camisa do Galo. O número de jogos, como ainda estávamos na era amadora, é realmente algo bem difícil de precisar, então a gente não tem precisamente o número de jogos que Said atuou naquela época. Mas ele era um cara muito bom de bola, ele era conhecido como Abchute, ele era de família árabe, e Ab em árabe significa pai, então ele era o pai do chute, por causa do seu chute colocado, do seu chute forte. Era um jogador muito habilidoso e tem o seu nome marcado na história como o 6º maior artilheiro da história do Galo. O 5º maior artilheiro da história do Galo é Lucas Miranda, o jogador dos anos 40 e 50, que foi uma das grandes referências do Galo naquele período, um grande ídolo do clube, era uma referência dentro e fora de campo, era um verdadeiro líder, fez parte da excursão à Europa no ano de 1950, era uma grande liderança, foi o capitão do Galo depois que Zé do Monte deixou o Galo, era um cara realmente muito acima da média, bom de bola, era um cara conhecido como jogador acrobata, na excursão à Europa chamou muita atenção dos europeus. Foram 258 jogos e 152 gols de Lucas Miranda com a camisa do Galo. O 4º maior artilheiro da história do Galo é Guará, o grande ídolo do Galo nos anos 30, campeão brasileiro em 1937. O Guará tem 168 gols em mais ou menos 200 jogos. Antes da era profissional do futebol, na metade dos anos 30, era realmente bem difícil precisar o número de jogos, dos times. Muitos jogos às vezes não eram contabilizados, não existia súmula. Então a gente não tem também precisão, assim como no Said, a gente não tem precisão no número de jogos do Guará. Mas o Guará, ele era um artilheiro nato. Ele é o maior artilheiro da história do clássico contra o Cruzeiro. Ele tem 26 gols em clássicos contra a Raposa. E o Guará, infelizmente, ele encerra a carreira precocemente, aos 23 anos de idade, em um clássico contra o Cruzeiro, que em um choque de cabeça com o zagueiro Caieira, ele acaba tendo um traumatismo craniano
e infelizmente abandona os gramados muito novo. Então ele poderia com certeza ter mais de 200 gols com a camisa do Galo, mas infelizmente a carreira dele foi precoce, encerrada apenas aos 23 anos de idade. Mas o nome dele está eternizado na história do clube. O Diabo Loiro tem 168 gols com a camisa do Galo e é o quarto maior artilheiro da história do clube. O terceiro maior artilheiro da história do Galo é Mário de Castro. São 195 gols em 100 jogos, uma incrível média de 1,95 gols por partida. Ele foi a grande referência do trio maldito nos anos 20, ele era o grande líder, a grande referência daquele time. Em 1930, o Mário de Castro recusa a seleção brasileira. Tinha uma rixa entre os times cariocas e paulistas com os times de outros estados, né? O eixo sempre foi muito favorecido e o Mário de Castro ele se recusou a ser reserva do Carvalho Leite, que era o grande craque do Botafogo. E vamos combinar, o cara tinha 195 gols em 100 jogos. Então, de fato, ele tinha que ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1930. É por isso que o Brasil não ganhou aquela Copa, né? Se tivesse o Mário de Castro, a história poderia ter sido outra. O Mário de Castro, depois, ele abandona o futebol, que na época não era profissional, para virar médico. Ele vira médico depois, nos anos 40, posteriormente ele vem pro Galo, volta pro Galo para fazer uma despedida, mas ele encerra mesmo a carreira após se formar em medicina. Mas mesmo assim o nome dele está eternizado na história do Galo, 195 gols e o terceiro maior artilheiro da história do clube. O segundo maior artilheiro da história do Galo é Dario, o Dadá Maravilha, campeão brasileiro de 1971, sendo artilheiro e o grande craque daquele time. O Dadá era um cara excepcional, muito acima da média no quesito ser centroavante. Ele não era craque, mas era um cara que sabia fazer gol. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol, já dizia Dadá. São 211 gols em 290 partidas. Um craque dentro de campo. O Dadá era um cara que sabia fazer gol. Ele fazia gol de tudo que era jeito. E foi assim no Campeonato Brasileiro de 71, que ele foi o artilheiro. E depois ele volta pro Galo para outra passagem. E ele era um cara que fazia gol de tudo que era jeito. Em 69, o Dario faz gol contra a seleção brasileira, né, num amistoso que foi realizado no Mineirão, que vai ter vídeo no canal nessa semana ainda, especial em comemoração aos 118 anos do Galo. O Dario, em 70, ele é convocado para a seleção brasileira para ser tricampeão do mundo. Né? O Dario foi o primeiro jogador do Galo a ser campeão do mundo com a seleção brasileira. E tem uma história que o Saldanha, o técnico da seleção brasileira, não queria chamar o Dario para a Copa, para a seleção. E por isso, um dos motivos para ele ter sido demitido da seleção, para o Zagallo assumir, foi porque ele não chamou o Dario. E o governo da época, que tinha muita influência no futebol, queria que o Dadá fosse para a Copa. O Dadá foi para a Copa e o Brasil trouxe a taça para casa. Chegou a hora de falarmos do maior artilheiro da história do Galo. E todo mundo sabe que é Reinaldo. 255 gols em 455 partidas para o maior artilheiro e um dos maiores ídolos da história do Galo. O Reinaldo foi o grande craque do Galo nos anos 70 e 80. Em 77 foi um artilheiro do Campeonato Brasileiro com 28 gols em 18 jogos. Não pôde jogar a final por conta de uma suspensão de 10 jogos antes da final do campeonato, mas a gente sabe que na época o Atlético era muito boicotado, o Reinaldo era muito boicotado e infelizmente o título brasileiro não veio em 77 e nem em 80. Em 79 também o Galo é prejudicado na semifinal do campeonato, abandona a competição. O Atlético teria muita chance de ser campeão, mas infelizmente na época era realmente muito complicado, era muito boicotado, mas o Reinaldo era um craque, foi muito acima da média. Vale lembrar que ele sofreu muito com lesão durante boa parte da carreira, ele era um cara que não tinha joelho praticamente antes dos 20 anos de idade, e mesmo assim foi pro Maracanã, fez gol, anulado por um impedimento inexistente, é verdade. Aliás, 2 gols anulados por impedimentos inexistentes naquela final de 1980, teve 81 também com o seu José Roberto Wright. Enfim, o Reinaldo teve sua carreira boicotada por boa parte dela, né, com arbitragens polêmicas, muito tendenciosas, principalmente para o Flamengo e para times do eixo. O Reinaldo chega a jogar a Copa do Mundo em 78 e em 82 ele não vai para a Copa por decisões provavelmente políticas, já que o Reinaldo era um cara muito acima da média, era muito melhor do que o centroavante que foi chamado. Mas, enfim, o Reinaldo foi muito boicotado, mas está para sempre eternizado na história do Galo, 255 gols em 455 partidas, e é o maior artilheiro da história do Galo. E esses são os 10 maiores artilheiros da história do Galo. Você não conhecia algum deles? Deixa aí embaixo nos comentários se você sabia da história de um pouquinho de cada um deles. Deixa aí embaixo nos comentários uma crítica construtiva, o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, hypa o vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Um forte abraço, aqui é Galo, tamo junto!